Como dizia Richard Baxter, primeiro luz, depois calor. Este é o despertamento espiritual com os atalaias missionários. A paz do Senhor, amados. Eu sou a Elizabeth Fernando e este é o canal dos Atalaias Missionários. Eu sou o Tonilson Antunes e já aproveita e se inscreva no canal e ativa o sino das notificações. Sejam todos bem-vindos a mais um Despertamento Espiritual podcast. Estamos aqui mais uma vez disponíveis para clarificar e esclarecer aquelas questões diárias acerca da Bíblia e da vida cristã. E o tema de hoje é: qual é a importância da obediência a Deus? Antes de começar, recomendamos que ouça esse podcast com um caderno de anotações e consulte os versículos que nós aqui expormos na sua Bíblia. Sem mais voltas, vamos ao nosso tema. A obediência é um dos assuntos mais importantes na Bíblia. Obedecer a Deus implica colocar a nossa fé nele. Jesus nos chama para uma vida de obediência, como ele mesmo foi obediente ao Pai. Vejam Filipenses capítulo 2, verso 8. Obediência é abrir mão da nossa vontade pessoal para a vontade do Pai em nossa vida. E para que isso aconteça, é necessário conhecer ao Senhor e confiar que o que Ele faz é sempre melhor para nós. E isso é a chave para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Vejam Salmos de número 37, verso 5. Benefícios da obediência. Em primeiro lugar, a base para a obediência deve ser o amor ao Senhor e o que Ele fez por nós, pois nos amou primeiro, sendo ainda nós pecadores. 1 João capítulo 4, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 8 também diz isso. No entanto, a obediência traz as consequências práticas para aqueles que obedecem: vida longa, ser bem-sucedido. A obediência a Deus nos deixa prudentes e fortes. Assim revela o Santo Evangelho em Mateus capítulo 7, versículo 24. A obediência a Deus deixa legado. Romanos capítulo 16, versículo 19. A obediência a Deus nos torna diferente no agir, no ser e também no caminhar. Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 15. Somos abençoados por causa da obediência de Abraão. Gênesis capítulo 22, versículo 18. Tem uma promessa para quem obedece a Deus. Assim diz o profeta Isaías no capítulo 1, versículo 19. A obediência traz bênçãos para a nossa vida. Assim diz o livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 13 a 14. Vamos falar agora de algumas das consequências da desobediência a Deus. Temos a história de Adão e Eva que nos mostra sobre a desobediência a Deus. Vejam o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 1 a 3. Percebemos que desobedecer não agrada a Deus e é algo muito sério. Eles ouviram a voz da serpente que os enganou. Vejam Gênesis capítulo 3, verso 5. Aqui vemos a primeira consequência da desobediência a Deus, que é a perda da intimidade com Deus, a vergonha, o medo. E podemos ver mais alguns exemplos para podermos refletir. Deus rejeitou a Saul depois de desobedecer. Vejam 1 Samuel capítulo 16, verso 14. A recomendação de Paulo quanto aos que não obedecem. Vejam 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, verso 14. E haverá castigo por não obedecer ao Evangelho. Vejam 2 de Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. O profeta que não obedeceu foi ferido por um leão. Vejam 1 de Reis, capítulo 20, verso 36. A não obediência trouxe destruição a Israel. Vejam Deuteronômio, capítulo 8, verso 20. E o preço da desobediência. Vejam Jonas, capítulo 1, verso 3 a 4.
Exemplos bíblicos de obediência. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. Gênesis capítulo 6, versículo 22. Abraão, esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhes forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. É muito importante ser obediente. Gênesis capítulo 22, versículo 17 a 18. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei, dizendo: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, a Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Assim diz no livro profético de Daniel, capítulo 3, versículo 16 a 17. Pedro, outro exemplo bíblico forte. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Assim diz o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Ezequias, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Segundo as Reis, capítulo 18, versículo 6. Paulo, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Atos, capítulo 26, versículo 19. Josué, seguidor de Moisés, disse o seguinte: somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Números capítulo 4, versículo 9. O rei Davi, pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixará de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o Hitita. 1 Reis, capítulo 15, versículo 5. Maria, respondeu Maria: sou serva do Senhor, porque acontece comigo conforme a tua palavra. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Jesus, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. O que realmente agrada ao Senhor é a nossa obediência. Obedecer a sua palavra, obedecer a sua voz. Tudo isso nos faz ter um relacionamento íntimo com Deus. Obedecer é a maior prova de amor que podemos dar ao nosso Senhor. Obedecer é a maior prova de amor que podemos dar ao nosso Senhor. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Vejam o Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 21. Obedecer a Deus é amá-lo, e amá-lo é obedecer. Até aqui fica a exposição de obediência a Deus. Amado, seja obediente e siga esses conselhos bíblicos. Paz e graça, servo e atalaia. Deus não se preocupa em preencher igrejas vazias, mas sim em preencher corações vazios. Pessoal, lembrem-se sempre, a morte na cruz não foi em vão. O canal Atalaias Missionários é mantido por uma campanha de financiamento coletivo. Ajude-nos a arrecadar meios financeiros para melhorar a qualidade dos nossos vídeos. Estes são os números das nossas coordenadas bancárias. Ajude-nos apenas se você quiser.